A paz do Senhor, meus irmãos. Nossa aula hoje, de número 106, vai tratar sobre a Epístola de Paulo aos Coríntios, né? A segunda Epístola de Paulo aos Coríntios. Conteúdo. Essa epístola difere da primeira Epístola de Paulo aos Coríntios por tratar de assuntos pessoais mais do que de ensinamentos doutrinários ou de problemas de ordem eclesiástica, ou seja, de problemas que aconteciam na igreja, conforme Paulo tratou na primeira epístola. Paulo, nesta epístola, segundo aos Coríntios, compartilha os seus sentimentos, seus desejos, suas antipatias, suas ambições e suas obrigações. Essa epístola contém menos ensino sistemático e mais expressão pessoal de sentimento do que a primeira epístola aos Coríntios. A sua estrutura também não é tão nítida como a da primeira epístola. Então vamos olhar aqui o esboço da primeira ou segunda epístola aos Coríntios. O tema principal é a epístola do ministério de Paulo. Nós temos a saudação, capítulo 1, versículo 1 até o 2, a explicação da conduta pessoal. Eu coloquei as referências, eu não vou ler. A explicação da conduta pessoal. Terceira divisão, a defesa do ministério de Paulo. Ele fala sobre a natureza do seu ministério, a sinceridade do seu ministério, a perseverança do seu ministério, a perspectiva do seu ministério, as sanções do seu ministério, o exemplo do seu ministério e o apelo do seu ministério. Então, o comentário sobre os efeitos da carta é a quarta divisão. A quinta, a graça com relação a dar. Sexta divisão, a defesa pessoal. Sétima, preparação para a visita. E, por último, a saudação final. Então, segundo aos Coríntios, tem aí capítulo 13 e pode ser assim dividido o seu esboço. Aqui é uma sugestão. Existem vários outros teóricos que apresentam esboços um pouquinho diferentes, mas há aqui uma boa sugestão. Quando os irmãos forem ler a segunda epístola aos Coríntios, abrem aí, né, essa parte do estudo, acompanhem, né, a leitura, visualizando sempre esse esboço, para vocês terem uma compreensão melhor da carta. Aqui nós temos a apreciação da segunda epístola aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, permite que mergulhemos o olhar na carreira de Paulo, de uma maneira que não é possível em qualquer das suas outras epístolas. Foi escrita para se defender não só contra as críticas ocasionais da igreja de Corinto, mas também contra as calúnias e acusações que os seus inimigos lhe dirigiam onde quer que pregasse. A controvérsia que começara na Galácia dera origem a um grupo de oponentes judaizantes que recorriam sem escrúpulos a quaisquer métodos para o desacreditar. Paulo tinha não só de lutar contra a inércia espiritual e contra os males do paganismo tradicional, mas também de enfrentar a malevolência de líderes invejosos e preconceituosos que se intitulavam cristãos. Eram numerosas as acusações feitas pelos seus oponentes. Acusavam Paulo de andar segundo a carne, conforme está lá no capítulo 10, versículo 2. Diziam que Paulo era covarde, pois escrevia cartas que ressoavam como um trovão, enquanto que em pessoa era tão autoritário como um rato. Capítulo 10 e versículo 10 de 2 aos Coríntios.
não defendia a sua dignidade, aceitando o apoio das igrejas. Antes se rebaixava trabalhando. Segundo aos Coríntios 11, versículo 7. Invocavam o fato dele não ser um dos apóstolos originais, destituído, portanto, de condições para ensinar. Segundo aos Coríntios 11, 5, capítulo 12, versículo 11 e 12. E de não ter credenciais para apresentar. Capítulo 3, versículo 1. Atacavam o seu caráter pessoal, dizendo que era carnal, capítulo 10, versículo 2. Jactancioso, capítulo 10, versículo 11, 8 e 15. E enganador, capítulo 12, versículo 16. E insinuavam que gastava em proveito próprio o dinheiro que lhe era confiado, capítulo 8, versículo 20 a 23. Então nós temos aqui nesta segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo tendo a necessidade de fazer uma defesa autobiográfica, pessoal, por causa dessas numerosas acusações que os seus oponentes faziam contra ele. Então, os acusadores eram, ao que parece, judeus, conforme a gente pode extrair ali essa conclusão de 2 Coríntios 11, 22 e versículo 23, porque Paulo chama eles de ministros de Cristo, que, servindo-se de recomendações de outras igrejas, tinham logrado entrar nas igrejas paulinas. Sem dúvida que eram responsáveis por parte do cisma ocorrido em Corinto. Eram altivos e imperiosos, mas não estavam prontos a fazer trabalho de pioneiro nem a sofrer por Cristo. Em suma, eram falsos irmãos. O ensino positivo da epístola torna uma das de mais valor do Novo Testamento. São passagens de relevo, o quadro que nos dá do ministério e das perspectivas para além da morte, conforme está em 2 Coríntios capítulo 5, e o seu ensino sobre a generosidade, capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Então nós temos aqui apenas um resumo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e depois os irmãos, quando tiverem aí um tempinho, a minha sugestão é que os irmãos leiam a segunda carta. São apenas 13 capítulos, é uma leitura rápida, mas façam uma leitura observando esse esboço que nós colocamos aqui, para vocês terem uma ideia melhor, uma compreensão maior da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a última visita de Paulo a Corinto e a sua missão, projetada. Ele intencionava ir para Roma e depois falaremos sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Deus abençoe os irmãos.